Graça e a paz de Cristo Jesus. Pastor Edmário mais uma vez com as nossas meditações no livro de Apocalipse. Lembrando que a nossa proposta das nossas meditações, elas visam nosso crescimento espiritual e visam também trazer uma interpretação mais voltada para a realidade bíblica, respeitando o que é o livro de Apocalipse, que antes de tudo é um livro de visões e é um livro, como tal, tem em sua maior parte a linguagem simbólica. Então, como tal, como linguagem simbólica, nós devemos respeitá-la até o fim. Vamos aqui seguir com o livro, com o livro selado, e continuamos, porque essa é uma segunda parte das visões acerca do sexto selo. Esse é o sexto selo e vamos falar sobre os 144 mil selados. Chegamos então aqui a esse ponto. Vamos à leitura em Apocalipse 7, versículos 1 ao 8. Acompanhe comigo essa leitura, e a leitura ela se processa da seguinte forma em Apocalipse 7, versículos 1 ao 8. Diz assim: Depois disto vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, conservando seguros os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz aos 4 anjos, aqueles aos quais foram dado fazer dano à terra e ao mar, dizendo: Não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Então ouvi o número dos que foram selados, que era 144 mil de todas as tribos dos filhos de Israel. Da tribo de Judá foram selados 12 mil. Da tribo de Rubem, 12 mil. Da tribo de Gade, 12 mil. Da tribo de Azer, 12 mil. Da tribo de Naphtali, 12 mil. Da tribo de Manassés, 12 mil. Da tribo de Simeão, 12 mil. Da tribo de Levi, 12 mil. Da tribo de Issacar, 12 mil. Da tribo de Zebulon, 12 mil. Da tribo de José, 12 mil. Da tribo de Benjamim foram selados 12 mil. Então, até aqui. Então, nessa interpretação que vamos trazer aqui, a proposta é resumir bastante essa interpretação. Há vários pontos de vista falando sobre essa interpretação, mas eu vou falar primeiro o que não é, para depois responder o que é. Tá bom? Então, claro, eu devo mostrar até de início, o que é. Desculpe, eu vou mostrar o que é, mas depois eu vou justificar o que é isso, tá bom? Para chegarmos a isso. Então, os pontos importantes são esses. Então, vamos lá, aos pontos importantes dessa interpretação. Primeiro, são selados 144 mil para que não sofram os danos das pragas já previstas na abertura deste selo. Então, os 3 primeiros versículos já são colocados aí. Tanto que você vai ler aqui o seguinte: que vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, conservando seguros os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Então já vemos aqui. E vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo. Então aqui, como eu já tinha falado antes, já no final do capítulo 6, que estava se falando o quê? Do juízo final. Então quer dizer, pode-se verificar aqui que várias coisas são demonstradas acerca dos 6 elementos que serão mexidos durante o juízo final. E também os grupos que sofrerão com o juízo final, os 6 grupos que eu tinha falado anteriormente. Agora já está se falando aqui que a execução desse juízo para arrependimento, antes do juízo final, o que acontece?
O povo de Deus, nesse sentido, não sofrerá esses danos. E aí vemos aqui, né, que vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz aos 4 anjos, aqueles aos quais foram dado fazer dano à terra e ao mar, dizendo, não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as aves, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Então, como linguagem simbólica, está falando aqui dos servos de Deus. Este número, ou seja, os 144 mil, serve para mostrar que a praga dos gafanhotos que está registrada em Apocalipse 9:4 não atinge aos selados, assim como o povo de Israel não sofreu com as pragas do Egito. Então, é o que a gente pode ver aí. Vou até corrigir aqui, né? Vou até corrigir aqui a praga dos gafanhotos. Pronto. Está corrigido aqui, né? Voltando aqui. A praga dos gafanhotos. Então aqui, não atinge os selados, assim como o povo de Israel não sofreu com as pragas do Egito. E aí podemos perceber, este selo é espiritual, conforme pode ser visto em Efésios 1, 13 e 14. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Então, podemos ver aqui que esse selo é espiritual, é o Espírito Santo nas nossas vidas, que também nos selou e nos deu o penhor do Espírito em nosso coração, 2 Coríntios 1, 22. Efésios 4:30. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. E aí temos aqui. Este capítulo trata dos eventos subsequentes à abertura do 6º selo, e nele vemos o selo sobre 144 mil de Israel. Agora, que Israel é esse? Resposta. É o Israel espiritual. Representa o povo de Deus, os eleitos de todas as épocas da Igreja do Antigo e do Novo Testamento. Como vamos entender isto? Motivos para que se entenda que Israel é espiritual. Primeiro, a ideia de selar-se os israelitas ou israelenses não é possível. E quando a gente fala nisso, são falados o quê? Israel como um país ou como um estado, né? Visto que nesta lista das tribos é omitido o nome da tribo de Dan. E ainda que a desculpa para a sua omissão seja de que dela viria o anticristo, não pode ser, porque em Ezequiel 48 a tribo de Dan consta da lista do povo escatológico para a salvação. Segundo, não pode ser também os judeus que se convertem durante a grande tribulação, porque o selo é para a proteção das pragas, e os selados são chamados de servos de Deus, ou seja, já estão convertidos na ocasião. Terceiro, o ponto de vista que não tem base bíblica, ou seja, literal, de um arrebatamento da igreja gentia antes da grande tribulação, que durará 7 anos, e no ano terceiro do 6º mês, o anticristo quebrará seu pacto de paz com Israel e passará a persegui-lo, é derrubado por Apocalipse 13, onde a perseguição do anticristo se fará também para os gentios. Portanto, estes selados não são testemunhas de um evangelho do reino. Então, quer dizer, já coloco aqui de uma maneira bem clara que o ponto de vista nosso é de que não haverá um arrebatamento da igreja antes da grande tribulação. Não. A igreja passará pela grande tribulação, mas será preservada de todas as pragas da grande tribulação. O que ocorrerá é que, havendo uma retaliação dos perseguidores, adoradores do anticristo, o que acontece? Pode haver isso, uma retaliação, uma perseguição vinda dos adoradores do anticristo. Mas o que é de mais importante é o que veremos à frente. Quarto, o Novo Testamento considera a igreja o verdadeiro Israel espiritual, como está em Gálatas 6,16. E a todos quantos andarem de conformidade com esta regra, paz e misericórdia sejam sobre eles e sobre o Israel de Deus. A igreja é descendente de Abraão pela fé, conforme está Romanos 4,11 e Gálatas 3,29. Também que é judeu verdadeiro é aquele
que é circuncidado pelo coração e pelo Espírito Santo. Romanos 2, 28, 29 e Filipenses 3, 3. Deixa eu até corrigir aqui, né? Vou corrigir. Aqui está. Agora sim. Pronto. Corrigir. Então aí está. Também quem é judeu verdadeiro é aquele que é circuncidado pelo coração e pelo Espírito Santo. Romanos 2, 28, 29 e Filipenses 3, 3. Significado do número 144.000. O significado é simbólico. Não é difícil entender o número 12 vezes 12.000. Como é costume no Apocalipse, o número é simbólico e afirma que todo o povo de Deus será guiado com segurança através da tribulação e nenhum só se perderá. Até uma coisa interessante aqui, eu vou falar assim brevemente. Por exemplo, William Hendrickson ele fala que o número 12 é na realidade a trindade 3 multiplicada por 4. Ou seja, o que seria esse 4? Esse 4 simboliza as 4 direções da Terra, ou as 4 direções daquilo que seria a ação total de Deus. E 12.000 seria, simbolizando assim o número 12, né? 3 vezes 4, 12. Então esses 12 significam tanto os 12, ou seja, as 12 tribos de Israel, quanto os 12 apóstolos do Novo Testamento. E aí teríamos o 1.000 para ser multiplicado, né? Então esse 1.000 para ser multiplicado, que vai formar 12.000, esse 1.000 seria nada mais, nada menos do que o 10 multiplicado por ele mesmo como numa potenciação, ou seja, 10 vezes 10 vezes 10. Então esses 10 seriam a perfeição da palavra de Deus revelada multiplicada por 3, significando Pai, Filho e Espírito Santo. Então formaria assim, esse 1.000 seria multiplicado por 12, 12.000 multiplicado por 12, formando 144.000. Ou seja, de uma maneira geral, o povo de Deus em todas as dispensações, dispensação do Novo, dispensação do Antigo Testamento. Ou seja, o pacto da graça completo, ou seja, a aliança da graça em sua completitude. Isto significa a salvação da alma, ou seja, nenhum dos eleitos se perderá. Disse Jesus, não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode perecer no inferno tanto a alma quanto o corpo. Mateus 10, 28. Então a preservação não é uma questão de preservação física. Os cristãos nunca se preocuparam com a sua preservação física. Isso aí o que acontece é uma coisa extremamente carnal, nós pensamos no arrebatamento antes da grande tribulação, isso é um pensamento materialista. Nós devemos pensar sim num pensamento de que Deus ele preservará a nossa alma, a nossa vida, a nossa salvação, mesmo porque a maior promessa de Deus para nós é a ressurreição. Agora, durante esse processo, alguns devem não passar por uma perseguição ou morte do corpo. E aí esses que não passarão serão transformados. Mas o nosso alvo não é nós preservarmos simplesmente o nosso corpo. Não. A ideia é a preservação da nossa alma. Por isso que Jesus enfaticamente ele falava, não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Então isso significa para nós cristãos o seguinte, não importa o que venha acontecer na nossa vida material, o que importa é a nossa vida espiritual. Isso é o que é mais importante. As demais coisas serão acrescentadas na nossa vida. Buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas.
E como ele mesmo disse, perseveremos até o fim. Perseveremos até o fim. Aquele que perseverar, esse será salvo. Essa é a ideia. Aquele que perseverar, esse será salvo. Isso é o mais importante de tudo. Então, é a perseverança. Assim, o selo é, antes de tudo, espiritual para todos nós, o povo de Deus, o Israel de Deus. E no próximo, trataremos da grande multidão vencedora. Vamos orar? Nosso Deus e nosso amado Pai, obrigado, Jesus, pelo privilégio de sermos selados pelo Teu Espírito Santo para a redenção. E ao mesmo tempo já temos a certeza, Senhor, do que independente do que ocorrerá até a Sua vinda, até a Sua volta, Senhor. Ó Deus, temos o selo do Espírito Santo em nossas vidas para nos preservar de qualquer juízo vindo da Tua parte. Por isso te louvamos e te agradecemos, porque nós não confundimos a Tua ira com perseguição. Não, de forma nenhuma. Da Tua ira já estamos, Senhor, libertos dela. Agora o que devemos fazer é perseverar até o fim confiando em Ti. Então te agradecemos por tudo, Senhor. Dá-nos, Senhor, a cada dia certeza de que não importa o que vier, não importa o que acontecer, as demais coisas nos serão acrescentadas, porque temos buscado o Teu reino e a Tua justiça, como eleitos Teus, amados Teus, em Cristo Jesus antes da fundação do mundo. Amém. Então, curta, compartilhe e inscreva-se no canal Pregador Fiel de Cristo no YouTube, tá bom? E nos acompanhe no Facebook e no Instagram, tá bom? Deus vos abençoe. Amém.